Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, prioridades de Deus e prioridade dos homens. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, 19h30, acontece em nossas igrejas o culto de oração. Muitas pessoas têm sido abençoadas e eu gostaria muito de poder te ajudar em oração. Esteja conosco nesta terça-feira. Na quarta-feira, nós temos às 15 horas a tarde da bênção. Essa reunião às 15 horas acontece em dois endereços, na Rua Lamartine 178 e também na Rua Princesa Isabel 286. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares às 20 horas toda quinta-feira. E qual é a finalidade? É de estudar a Bíblia e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. Esteja conosco neste sábado. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já não sei, eu quero estar falando aqui sobre as prioridades de Deus e as prioridades humanas. Eu quero ler um texto aqui muito interessante. Aliás, toda a Bíblia é interessante, toda a palavra de Deus é interessante, mas eu destaco aqui Isaías 55, a partir do verso 8, que vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa escritura aqui, que eu acabo de ler, em Isaías, fala do plano de Deus, do projeto de Deus, que é infinitamente mais elevado. As nossas prioridades nem sempre são as prioridades de Deus. As prioridades de Deus nem sempre são as nossas prioridades. Ou seja, aquilo que precisa estar em primeiro lugar, às vezes ignoramos. Porque a nossa visão limitada, a nossa dificuldade de enxergar o que é melhor, de ter uma percepção, a falta de sabedoria, a falta de discernimento, isso nos limita, às vezes, a preconizar algo na nossa vida que deveria estar lá, quem sabe, em terceiro lugar, nós colocamos em primeiro lugar. Canalizamos os nossos esforços onde não deveriam. Gastamos as nossas energias onde não deveríamos gastar as nossas energias. É disso que eu quero pensar com você sobre as prioridades de Deus. E às vezes começa desde coisas tão pequenas. Nós vemos muitos relatos nas Escrituras sobre isso. A Bíblia registra que Jesus foi na casa de duas mulheres, Marta e Maria. E ao chegar ali, Marta se ocupou em tantas coisas. E aquilo que ela estava fazendo era óbvio, lógico, necessário. Que era dar um bom atendimento, uma boa recepção com Jesus. Afinal, ele estava ali com o seu grupo de apóstolos, e certamente aqueles homens ali que não comia pouco, né? Homem andando, né? E a Marta preocupada em dar uma boa recepção, mas Maria sentou aos pés de Jesus e passou a receber os ensinos de Jesus. E logo Marta falou assim: Senhor, manda ela, certamente ela deu lá as suas dicas, certamente ela deu aqueles sinais que toda família geralmente tem os códigos de comunicação. Mas a Maria estava tão concentrada que a Marta tornou imperceptível. Ela até o ponto dela ficar nervosa e falar: Jesus, mestre,
fala com a Maria para me ajudar. E Jesus a repreendeu, dizendo, olha, uma coisa é necessária. E Maria escolheu, dela isso não será tirada. Mas eu quero ler um outro texto que me chama muita atenção, porque certa vez Jesus estava no lugar dando atendimento e eles levaram um homem para ser curado por Jesus. Eu quero ler esse texto, que encontra em Marcos, capítulo 2, que diz assim: desde os dias em que entrou Jesus de novo em Cafarnaum, logo correu que ele estava em casa, e muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4, e não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram um eirado, a ponto de corresponderem ao ponto em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali arrazoavam em seu coração: por que fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão o que é Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou a vista de todos, a ponto de se admirarem todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Este texto que eu acabo de ler registra aqui a prioridade de Deus. A prioridade de Deus, na verdade, não é salvar o corpo, é salvar a alma. É falar do reino dos céus. Mas muitas vezes eu e você, eu me incluo nisso também, nós não temos esse discernimento, essa percepção. E quando aproximamos de Jesus, com as nossas necessidades do dia a dia, aquilo que nos aflige, aquilo que nos perturbam, com uma intensidade, e nós chegamos assim naquele imediatismo, chegando e: Senhor, faça isso por mim. Talvez esta seja a situação desses homens. Eles tinham esse amigo que era paralítico, e eles então falaram assim: vamos levar esse homem para Jesus, porque ele vai resolver. Jesus vai curar esse homem. E assim sendo, nós não vamos precisar de ficar ajudando esse homem com a esmola. Nós não vamos precisar de ficar indo na casa dele, porque ele vai sair caminhando como fez. Eles tinham essa fé, tanto que eles esforçaram. E quando chegaram no local, havia tantas pessoas, é possível que eles tenham dito: dá licença, porque esse homem está muito ruim. Afinal, dependeu de 4 para trazê-lo aqui. Por favor, ninguém se arredou. E eles tiveram a ideia, descer esse homem onde Jesus estava, abrir o telhado, desceram com esse homem com expectativa, e Jesus olhou para ele, para aquele homem, viu a fé deles, e certamente eles estavam com a expectativa: cure esse homem, vamos acabar com esse problema, faz esse homem andar, que nós vamos acabar com esse problema. Você já imaginou essa cena, meu querido? Você já imaginou se você levar o seu filho ao médico com um problema de visão, e o médico começa a perguntar para a família: você brigou com seu pai, brigou com sua mãe, você já perdoou? E o médico começa a falar sobre isso. Você já imaginou você levar o seu filho no médico com a fratura na perna, e o médico começar a perguntar: como você está? Você brigou com seu pai, brigou com sua mãe, qual é a culpa?
perguntar de algo subjetivo, quando tem algo ali objetivo, algo fático. Eu não sei como foi a postura daqueles homens ao ver Jesus perguntando sobre pecado. Pode ser que eles tiveram uma atitude assim, que é isso? Resolve esse problema logo. Cura esse homem. Você ouviu o trabalho que deu? Se ele tivesse curado, ele passava até em cima dessas pessoas e chegava onde você estava. Nós tivemos que furar esse buraco aqui no telhado para descer esse homem. Faça alguma coisa. Jesus falando de algo subjetivo. Jesus falou assim, perdoados estão os teus pecados. E deve ter dado um tempo ali, porque houve tempo das pessoas ficarem murmurando, os escribas ali, aqueles observadores da lei, ficaram discutindo ali, né, pensando, arrazoando, imaginando que besteira que Jesus tinha falado, que Jesus tinha feito. Mas a prioridade de Jesus era curar a alma, salvar a alma. Porque o físico, uma pessoa aleijado, sem o braço, ele pode ir para o céu se ele tiver com os seus pecados perdoados. Sabe, é por isso que eu quero pensar com você as prioridades humanas e as prioridades divinas. Jesus, ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, nós precisamos de orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos de adorar o Deus eterno, que Ele vai revelar para nós aonde Ele está trabalhando, qual que é o desejo, quais são as prioridades, aquilo que nós preconizamos, não é o que Deus preconiza. Muitas vezes. Mas louvado seja Deus que Jesus salvou aquele homem, curou aquele homem, que a pior doença, a pior trauma, a pior desgraça na vida da pessoa é o pecado, que o pecado leva à morte eterna. Mas o físico, quando na ressurreição, será restaurado. E é disso que eu estou falando com você. É disso que eu quero que você pense, que você imagina. Quem sabe você está aflito com algo. Faça isso, Senhor. E eu tenho urgência, eu tenho pressa, mas Deus está trabalhando de outra maneira, porque os planos de Deus não são os seus planos. Não são os meus. Os caminhos de Deus não são os meus caminhos, porque são mais elevados e nós precisamos de estar em sintonia, em harmonia, numa intimidade, numa profundidade de relação, para que nós possamos ter dele a revelação aonde Deus está trabalhando. Para aqueles homens, certamente, Jesus cura esse homem logo, resolve esse problema, mas Jesus viu a prioridade, era curar a alma daquele homem. Curar os traumas, tirar o pecado. Por isso ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. Quem sabe você está preocupado com a casa, preocupado com a dívida, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E eu estou te dizendo que Deus tem uma preocupação com a sua alma. Como vai a sua alma? Como vai a sua vida? Como vai a sua relação com Deus e com o seu semelhante? Talvez você está olhando para o seu umbigo com essa doença, olhando para o seu umbigo, para essa situação, mas pensando em você, quando você deveria olhar para Deus e falar o que Deus está pensando de mim, o que Deus espera de mim. Talvez você está tão preocupado com o que as pessoas dizem, como as pessoas te veem, mas você tem que preocupar com o que Deus está vendo a sua vida. Eu vou finalizar. Deus tem muito mais a te dizer, e eu creio que o Espírito de Deus vai continuar te falando. O meu tempo aqui é muito restrito, mas eu quero orar, pedir a Ele, que Ele venha te revelar, que Ele tem uma prioridade na sua vida, que você alinhe a sua vida com Ele. Bendito Deus e Pai, graças te damos, porque Tu és um Deus tão grande, tão poderoso, e a Tua vontade, os Teus planos são infinitamente maiores, melhores, inquestionável. E nós queremos conhecê-los, nós queremos trabalhar onde o Senhor está trabalhando, nós queremos andar em sintonia contigo. E a nossa petição, ajuda-nos a receber do Senhor o perdão dos pecados, buscar o perdão, buscar o arrependimento
em Cristo Jesus o Senhor. Eu oro a Ti no nome do mesmo, em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu quero convidar você a estar sintonizado conosco no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.